Olá meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 4ª classe. Então, estão bem dispostos para a aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos falar dos seguintes aspectos: texto narrativo, elementos da narrativa, e sobre a gramática iremos falar de verbos irregulares no presente do indicativo, falaremos também de adjetivos e, no fim, sinônimos e antônimos de palavras. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje com a leitura de um texto narrativo. Presta atenção à seguinte situação. O Saíde e a Chiluva foram visitar os seus avós que vivem no campo. O avô, sentado numa cadeira, conta histórias aos netos. Vejamos qual é a história. O leão e o rato. Vamos ler juntos? Um ratinho distraído, ao sair da toca, foi apanhado pelas patas de um enorme leão. Senhor leão, não me mate, que eu um dia ainda lhe poderei ser útil. O leão deu uma gargalhada que se ouviu em toda a floresta e deixou ir o atrevido ratinho. Aconteceu que, passados alguns dias, o leão foi apanhado numa armadilha, ficando preso entre as redes. Dava tais rugidos de fúria que o rato o ouviu e foi, curioso, saber o que tinha acontecido. Ao ver o leão preso, tantas dentadas deu que conseguiu cortar as malhas e libertar o leão, cumprindo assim a promessa de que um dia ainda lhe poderia ser útil. Então, meninos, gostaram da história? Vamos ver se compreenderam bem. Atenção às questões. A pergunta número 1. O que aconteceu ao ratinho? Foi apanhado pelas patas do leão, certo? E a pergunta número 2. O leão matou o ratinho? Não. O leão libertou o ratinho. Correto. A pergunta 3. O ratinho retribuiu o gesto do leão? Sim. Mais tarde, o ratinho libertou o leão que estava preso numa armadilha. Agora iremos definir o texto narrativo. Vejamos. O texto narrativo conta a história de diferentes personagens que realizam ações num determinado tempo e espaço. Quais são os elementos do texto narrativo? Temos o autor, a pessoa que escreve o texto, personagens, figuras que praticam as ações. As personagens podem ser principais, aquelas que têm um papel mais importante na história, mas podem ser também secundárias, aquelas que participam na história, mas não são tão importantes, portanto, têm um papel secundário. Espaço, lugar onde se passa a ação. E moral é a lição ou ensinamento que se pode tirar da história contada. Há diferentes tipos de textos narrativos: romance, novela, conto, crônica, fábula, entre outros. O texto O Leão e o Rato é uma fábula, que é um texto narrativo em que as personagens são animais que se comportam como pessoas e existe sempre uma moral da história. Agora vamos ver se compreenderam esta explicação. Pergunta número 1. Indica o tipo de texto que o avô contou. É uma fábula, um tipo de texto narrativo, correto. Pergunta 2. Justifica a tua resposta. É uma narrativa porque conta uma história com personagens que realizam uma ação. É uma fábula porque as personagens são animais e possuem uma moral da história. Pergunta 3. Sabes quem é o autor? O autor não vem expresso, porque é um conto tradicional, é um conto popular. Pergunta 4. Quais são as personagens do texto? A resposta é o leão e o rato. As duas personagens são principais. Pergunta 5. Qual é o tempo da ação? Não vem indicado no texto.
Pergunta 6. Qual é a moral da história? Não podemos desvalorizar os outros porque todos somos importantes. E agora, sobre a gramática, iremos falar dos verbos irregulares no presente do indicativo. Vamos a isto? Aqui nesta tabela, nós temos alguns verbos: dizer, poder, vir e ir. A seguir, estes verbos foram conjugados. Nós temos em cada coluna a conjugação destes verbos no presente do indicativo. Vejamos. A conjugação do verbo dizer, temos eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. E para o verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. E o verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. E para o verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Compreenderam, meninos? Agora vamos exercitar. Escolhe as pessoas gramaticais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas e completa as frases que se seguem. A linha A, temos um espaço em branco, vou à escola. Qual é o pronome que fica ali? Eu. Eu vou à escola. Correto. A linha B, o espaço vazio, depois vimos da escola. O que é que fica lá? Nós. Sim, nós vimos da escola. E C, temos espaço vazio, dize sempre a verdade. Tu, certo? Tu dizes sempre a verdade. A linha D, temos o espaço vazio, podeis sair hoje. Qual é o pronome? Vós, correto. Vós podeis sair hoje. E na linha E, temos o espaço vazio, depois vão à praia. O que é que fica? Eles. Eles vão à praia. Correto. A seguir, lê o texto e sublinha os verbos. O texto é o seguinte. Quando vamos ao campo, brincamos com os nossos amigos, conversamos, corremos, fazemos jogos e visitamos a família. Quando voltamos para Maputo, trazemos novas forças. Vamos sublinhar os verbos? Vamos, brincamos, conversamos, corremos, fazemos, visitamos, voltamos, trazemos. Correto. E agora, sobre outro conteúdo gramatical, vamos falar do adjetivo. Vamos começar por definir o adjetivo. Adjetivo é uma palavra ou palavras que dão indicações sobre os nomes. O adjetivo serve para caracterizar os seres ou objetos, indicando modo de ser. Por exemplo, ratinho atrevido é o modo de ser do ratinho. Aspecto ou aparência, rato cinzento é a cor. O estado, leão aflito, é como se encontrava o leão. Ou para estabelecer com o nome uma relação de tempo, por exemplo, jornal semanal, o jornal que sai uma vez por semana. De espaço, por exemplo, jardim público. E de propriedade, o exemplo, café africano. Então, já conhecem os adjetivos? Vamos exercitar. Retira do texto o leão e o rato, os adjetivos que aí encontras. Vamos ver se encontras aqui os adjetivos. Distraído. Correto. Ratinho distraído. Enorme. Sim. Atrevido. Correto. Preso. Sim. Curioso.
Preso, leão preso. Útil, correto. E agora iremos falar de palavras sinônimas e antônimas. Vamos a isto? Sinônimos são palavras que têm significado semelhante. Por exemplo, bonito, lindo, são palavras sinônimas. Antônimos são palavras que têm um significado contrário. Por exemplo, alegre é contrário de triste. Vejamos se perceberam. Indica o sinônimo de algumas palavras do texto. A linha A, ao sair da toca. Qual é o sinônimo de toca? Casa. A linha B, enorme leão. Qual é o sinônimo de enorme? É grande, correto. A linha C, o que tinha acontecido. Qual é o sinônimo de acontecido? Passado, o que tinha passado. A linha D, libertar o leão. Qual é o sinônimo de libertar? É soltar ou livrar. Correto. Indica agora o antônimo de algumas palavras do texto. A linha A, ratinho distraído. Qual é o contrário de distraído? Atento. Correto. A linha B, enorme leão. Qual é o contrário de enorme? É pequeno. A linha C, ficando preso. Qual é o contrário de preso? É solto. A linha D, libertar o leão. Qual é o antônimo de libertar? É prender. Certo. Então, meninos, entenderam a matéria de hoje sobre os textos narrativos? Agora, vocês vão escrever um texto narrativo que tenham ouvido, que tenham lido, ou então podem muito bem inventar também um texto narrativo vosso. Terminamos assim a nossa lição de hoje, em que tivemos como os principais tópicos os seguintes: texto narrativo, elementos da narrativa, verbos irregulares no presente do indicativo, falamos dos adjetivos e dos sinônimos e antônimos. Para saberem mais sobre estas matérias, consultem Gramáticas e o vosso Manual de Língua Portuguesa. Meninos, continuem a estudar muito e muito, mas brinquem também. Até a próxima aula. Tata!